Bem-vindo ao canal Escatológico. A chamada literatura moderna tem por escopo não apenas narrar uma história, mas criar uma realidade alternativa, fundamentada em uma nova linguagem. Darei aqui um exemplo de 3 obras que fazem isso com maestria e são muito conhecidas do grande público. O Senhor dos Anéis, de Tolkien, 1984, de George Orwell, e Laranja Mecânica, de Anthony Burgess, todos autores britânicos. Embora George Orwell tenha nascido na Índia, ele era cidadão britânico, pois na época do seu nascimento a Índia fazia parte do Império Britânico. Esses 3 escritores desenvolveram em suas obras algo relacionado à etimologia, filologia e significado de palavras e linguagem. George Orwell fala a respeito da nova língua que foi desenvolvida pelo poder tirânico que rege a vida das pessoas na obra 1984, através da figura do Big Brother. Anthony Burgess também lida com o tema em sua distopia, em que desenvolve a ideia de uma sociedade disrupta e repleta de violência. Em O Senhor dos Anéis, temos a linguagem dos elfos, dos hobbits e também a linguagem simbólica representada pelos anéis. Tolkien ele era filólogo. Filologia é o estudo da linguagem em fontes históricas escritas, incluindo literatura, história e linguística. É mais comumente definida como o estudo de textos literários e registros escritos, o estabelecimento de sua autenticidade e sua forma original, e a determinação do seu significado. O significado para o universo onírico criado por Tolkien passa pela fundamentação linguística. Embora ele mesmo tenha afirmado desgostar de alegorias, que é uma interpretação de palavras que vai além do seu significado real, no prefácio do livro, O Senhor dos Anéis, ele deixa bem claro. E ele afirma que quis escrever o livro para sua própria satisfação, especialmente por ser ele fruto de uma inspiração primordialmente linguística. E por ter sido iniciado, vejam só, a fim de fornecer o pano de fundo histórico necessário para as línguas élficas. Do mesmo modo, as distopias narradas em 1984 e Laranja Mecânica possuem esse viés linguístico. Eu não sei se esses autores anteciparam algo que estaria ocorrendo anos à frente do tempo deles. Então eles analisaram o próprio tempo, as circunstâncias em que eles viviam, e tiveram esse insight, tiveram essa luz do que estaria ocorrendo décadas adiante do seu tempo. Ou então, provavelmente, eu não sei, eles poderiam estar nos advertindo com relação a essa correlação que existe entre linguagem e mudança. E quero falar aqui, convém falar um pouco também sobre esse livro. E engraçado que são todos de autores britânicos. Esse livro aqui, O Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, que narra uma sociedade perfeita, onde tudo é controlado, desde o nascimento até a morte. E dentro do contexto desta minha análise,
dessa pesquisa que eu fiz, né? Eu considero que esse livro, seria justamente essa história que está aqui, o fruto dessa inversão de valores preconizada pela fundamental manipulação da linguagem. Então, essa distopia aqui, né? Então, eu recomendo a leitura desses livros, viu, pessoal? Leiam O Senhor dos Anéis, leiam George Orwell, 1984, leiam Laranja Mecânica. Depois cheguem nesse livro aqui, ó, Admirável Mundo Novo. Então, a narrativa passa sempre, de modo necessário, a narrativa desses livros, pela manipulação da linguagem. Hoje temos o tal do politicamente correto, que resulta justamente dessa manipulação linguística. Essa manipulação da linguagem, manipulação dos significados. Para os defensores desta engenharia linguística, o discurso é mais importante do que a verdade da narrativa. Então, repito, para os defensores desta engenharia linguística, o discurso é mais importante do que a verdade da narrativa. Através disso, cria-se uma forma fantasiosa, fictícia, não apenas de discursar sobre a realidade, mas um caleidoscópio como forma de interpretação dessa mesma realidade. Uma forma de interpretar essa realidade. Vemos então que a manipulação linguística é o fundamento da distorção de valores e modificação das sociedades. Agora, no que diz respeito à palavra de Deus, a filologia tem um nome pomposo de hermenêutica. E a hermenêutica, ela leva também a uma exegese, né? E essa manipulação ao nível da tradução bíblica tomou a forma de uma coisa chamada equivalência dinâmica, onde o significado das palavras é modificado, reduzido ou ampliado, de acordo com a conveniência do tradutor, ou por imposição teológica, filosófica ou política. Por isso temos hoje tantas traduções bíblicas e muitos acreditam que isto é uma coisa boa. Essa manipulação das escrituras, um texto que está sempre em constante mudança e adaptação para eles, como as normas comuns produzidas pelos políticos do Congresso Nacional, ou a Constituição, sempre interpretada por políticos ao sabor da mais recente conveniência ou ao bel prazer da quadrilha que detém o poder. Por conta disso, justamente por causa dessa maleabilidade, os alegoristas esvaziam o significado da palavra de Deus, afirmando que tudo que ela narra é, na verdade, uma outra coisa, senão aquilo que a linguagem comum quer realmente dizer e transmitir. E a partir da criação do Novo Testamento, denominado Texto Crítico, em 1881, mediante a comparação de muitos manuscritos, tomando como padrão de verdade textos de origem alexandrina mais antigos, a manipulação passou a ser o divertimento, o entretenimento de grande parte dos tradutores bíblicos. Sim, porque a partir daí foi criado um sistema que, sob a pecha de intelectualidade, né? Quem é que não quer ser intelectual, né? Esses caras que estão destruindo a nação hoje se dizem intelectuais, né? Então, sob a pecha de intelectualidade, né?
passou a abordar o texto bíblico com fluidez e afirmar que o texto original das Escrituras foi finalmente restaurado por conta de um árduo trabalho de pseudo-intelectuais bíblicos. A secura aqui está grande hoje, né? Então, a partir daí, né, repito, foi criado um sistema que, sob a pecha de intelectualidade, passou a abordar o texto bíblico com fluidez e afirmar que o texto original das Escrituras foi finalmente restaurado por conta de um árduo trabalho de pseudo-intelectuais bíblicos. Vou mostrar a vocês o quanto essa intelectualidade parasitária e surrupiadora da verdade das Escrituras é composta de autores presunçosos que escrevem livros-texto com a finalidade de formar futuros pastores e teólogos sem fé na inspiração do texto sagrado. São os advogados do criticismo e da inversão de valores, fruto da manipulação da linguagem, a respeito da qual falamos no início deste vídeo. Então, tenho em mão aqui a obra Introdução à Exegese Bíblica, de Michael J. Gorman. Este autor é metodista e estudou no St. Mary's Seminary and University, um seminário católico romano e ecumênico, localizado na Arquidiocese de Baltimore, no estado de Maryland, e foi o primeiro seminário fundado nos Estados Unidos após a Revolução da Independência. Ele também é coautor de uma obra intitulada, vejam só, As Escrituras, uma introdução ecumênica à Bíblia e sua interpretação. Vejam só, o sujeito é ecumênico. Vou ler para vocês o que ele diz a respeito da obra monumental do rei Tiago, a tradução de 1611 das Escrituras Sagradas, produzida por eruditos crentes na inspiração das Escrituras. Ele fala aqui, a respeito de versões inaceitáveis para exegese. Então você não pode utilizar, segundo esse cara fala aqui, né? Você não pode utilizar essa Bíblia aqui, King James Version. Não pode. Essa aqui é a versão em inglês comemorativa da tradução de 1611. Então, ele diz que essa versão é imprestável, né, para exegese. Versões inaceitáveis para exegese. A King James foi concluída em 1611 por uma equipe de tradutores convocada pelo rei Tiago I da Inglaterra. Aí ele fala, de modo geral, eles seguiram a teoria implícita de equivalência formal. Mas, aí ele diz, né? Mas, lá vem o mais dele. Infelizmente, trabalharam com manuscritos bíblicos, em sua maioria tardios e menos confiáveis. Desde 1611, muitos manuscritos mais antigos e melhores da Bíblia foram descobertos, e a pesquisa moderna na área da crítica textual, que inclui comparar e contrastar manuscritos para produzir uma edição crítica do texto original, nos deu uma base diferente de textos originais para traduzir do que a usada pelos tradutores da King James Version. Isso aqui, pessoal, é algo totalmente arbitrário, entendeu? Essa afirmação de que a edição crítica é mais correta, mais próxima dos originais, né? Então isso aqui é arbitrário. Eles definiram isso e pronto, né? No mundo, dentro do mundo acadêmico, né? Isso significa que uma exegese baseada nessa versão poderá por vezes analisar uma ou mais palavras, frases ou versículos que não aparecem no texto bíblico original,
texto bíblico original, que eles dizem, mas criado por eles. Um novo texto bíblico que eles chamam original, né? Criados por esses pseudo-intelectuais, né? Além disso, a pesquisa bíblica e linguística progrediu significativamente durante os últimos 400 anos, fornecendo inúmeros dados e perspectivas para traduzir o texto com mais precisão. É mesmo? As palavras cardia, em grego significa coração, né? Será que ele vai traduzir como? Bomba de empuxo? Bomba de empuxo corporal, deve ser isso, né? Durante o mesmo período, a língua inglesa transformou-se grandemente, fazendo com que a maioria da linguagem da King James se tornasse obsoleta, etc. Tomados em conjunto, esses fatores indicam que a versão King James é completamente inaceitável como base para o estudo erudito da Bíblia. Erudição, falso conhecimento, né? Então, vejam só, está portanto aqui, né? Está muito claro o objetivo deste livro, como parece ser de toda a obra deste autor. A desqualificação de toda a tradução das Escrituras que tem por base o texto tradicional e os manuscritos de leitura bizantina. Até o passarinho aqui está reclamando, né? Está concordando comigo. É isso mesmo. Tem mais é que piar mesmo para um sujeito desse, né? Então vemos que esse autor é um desonesto intelectual e segue as diretrizes de Roma com relação a diluir as escrituras sagradas e fazê-las caber dentro da sua teologia capenga ecumênica. Então, tradução manipulada, né, é quando os tradutores traduzem ao seu bel prazer determinadas palavras ou termos, substituindo pela frase ou expressão que mais se adequa à sua teologia, filosofia ou vertente político-ideológica. Ah, mas isso não acontece, não. Isso não acontece. Acontece, meu amigo. Né? Então, vou dar um exemplo clássico sobre esse assunto. Isso eu pesquisei aqui, ó, nessa Bíblia, né, tradução literal do texto tradicional, né? E ele aqui, ele mostra, né, que a tradução do termo Raiman, que significa sangue, para a morte. Então, aqui eles fizeram isso, foi uma bem conhecida tradução, e muito utilizada em folhetos para evangelizar nosso povo, né? Essa aqui, ó, a Bíblia na linguagem de hoje. Essa aqui é a primeira versão, viu, dessa tradução. Primeira versão. Vê de quando é esse livro aqui. 1988. É a quarta edição, 1988. Essa aqui, ó, a Bíblia na linguagem de hoje. E aí eu fui pesquisar, né? E realmente eu vou mostrar para vocês aqui que a Bíblia na linguagem de hoje peca de um modo tenebroso ao fazer esse tipo de coisa, né? Ao substituir, ao fazer uma tradução totalmente maluca, sem nenhum sentido e desvirtuada com o texto original, totalmente desvirtuada do texto original. E isso é totalmente inaceitável. Não é literalismo, nem mesmo é tradução, mas odiosa distorção e traição. Traição ao texto bíblico. Interessante, isso que eu vou mostrar para vocês, né? Deixa eu procurar aqui o livro. Isso que eu vou mostrar, essas mudanças, ou essa péssima tradução realizada pela Bíblia na linguagem de hoje, não ocorre aqui, ó. Que a Bíblia na linguagem de hoje, em inglês, é a similar, né? A similar deles lá.
que seria a Bíblia na linguagem de hoje. Então, a Bíblia na linguagem de hoje, em Efésios 1:7, diz o seguinte: pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus. O texto correto, a tradução correta, no entanto, diz, Efésios 1:7, tá? Efésios 1:7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Efésios 1:7. Então vejam só que eles substituíram o sangue aqui por essa expressão, morte de Cristo na cruz. Aqui a King James, fiel, fala que temos a redenção pelo seu sangue. Agora vamos em Efésios 2:13. Bíblia na linguagem de hoje. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Então ele fala, né? Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo Jesus na cruz. Pela morte de Cristo na cruz. Efésios 2:13. A King James Version fala assim, a versão de King James: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, chegastes perto pelo sangue de Cristo. Efésios 2:13. Colossenses 1:20, aqui na tradução da linguagem de hoje, ou na versão, ou na manipulação, né? Seria melhor isso, na manipulação dessa linguagem de hoje. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte de seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Colossenses 1:20. A versão do Rei Tiago. E que, havendo por ele feito a paz pelo seu sangue, e que, havendo por ele feito a paz pelo seu... Não, aqui tem alguma coisa errada, pessoal. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Por ele digo, sejam coisas que estão na terra ou coisas nos céus. Colossenses 1:20. A gente vai no tal de copia e cola, né? E aí tinha uma palavrinha aqui a mais. Bom, então é isso. Pelo sangue da sua cruz, eles estão sempre traduzindo na linguagem de hoje, pela morte do seu filho na cruz. Né? Temos também o último versículo aqui, um penúltimo versículo, né? Tem mais. Romanos 5:9. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Romanos 5:9, na corrupção feita pela Bíblia na linguagem de hoje. Agora, a King James fiel. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele. Romanos 5:9. O último versículo aqui é Apocalipse 1:5, onde também podemos encontrar essa deformação do texto, né? E da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados. Apocalipse 1:5. E de Jesus Cristo, agora é a versão do Rei Tiago, né? E de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, e o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra. A ele que nos amou e nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue. Apocalipse 1:5. Aí eu fiquei pensando, fiquei matutando, mas por que eles fizeram isso, né? Sendo que a Bíblia, que eu diria original na linguagem de hoje, que é essa em inglês, a Bíblia inglesa não traz essas aberrações, né? Vamos ver aqui, Apocalipse 1:5, eu já andei pesquisando. Vamos aqui. Aqui fala da morte, não, aqui é a modificação.
Apocalipse 1:5 traz a modificação. Por sua morte sacrificial, ele nos libertou dos nossos pecados, né? Mas Efésios, vamos ver aqui em Efésios. Efésios 1:7, vamos lá. Efésios 1:7. For by the blood of Christ we are set free. Aqui está falando do sangue de Cristo, né? Também no 2:13, vamos lá. You who used to be far away have been brought near by the blood of Christ. É isso mesmo. Então, a corrupção está aqui em Apocalipse 1:5, né? Então, fiquei matutando e pensando, por que isso? Bom, a resposta me veio justamente pelo viés ecumênico dessas Bíblias, né? Porque nós, os reformados, os crentes na palavra de Deus, nós cremos que o sacrifício de Cristo foi único, de uma vez para sempre. E o sangue dele nos purifica do seu pecado, dos nossos pecados, né? O sangue de Cristo nos purifica dos nossos pecados, porque ele é o Cordeiro de Deus. Então há algo místico aí também, né? O Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Está escrito isso na Bíblia. Então Cristo foi imolado, mas a palavra de Deus nos diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então foi necessário o sacrifício do Cordeiro de Deus, perfeito, sem pecado, para que pelo seu sangue, que a aplicação desse sacrifício, dessa salvação a nós, né, pudéssemos ser salvos, purificados diante do Pai. Agora, quando eles trazem, né, eles sustentam essa posição de substituir o sangue de Cristo pela expressão morte de Cristo na cruz, morte de Cristo na cruz, isso tem um viés ecumênico, porque a Igreja de Roma, né, ela acredita que está sacrificando, né, Jesus ali na missa, né, sacrificando, todo dia está sacrificando. Né? Então ali o sacrifício, né, aquilo não é apenas uma representação para eles, né, está sacrificando. Né? Eles não têm essa noção de que o sangue de Cristo foi derramado uma vez por todas, para nos purificar. Então, é esse viés ecumênico, né, que parece estar, parece transparecer nessa corruptela que a Sociedade Bíblica do Brasil e essa Sociedade Bíblica, né, as Sociedades Bíblicas Unidas, eu acho, que fizeram essas traduções, né? Então, nós repudiamos essas distorções e cremos que Deus guiou os editores e tradutores da Reforma na escolha do textos receptos e que hoje não temos que começar tudo novamente na tentativa de encontrar o texto preservado da Escritura. Temos esse texto bem representado em português em 3 versões: a Almeida Corrigida Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana, a King James Fiel, né, e a LTT, que é essa Bíblia aqui. Né? LTT, e temos essa Bíblia King James Fiel. E é da BV Books, né, aqui em português. Né? Por que isso? Porque acreditamos que todas as teorias do criticismo textual moderno giram em torno da ideia de que o texto puro dos originais das Escrituras não foi preservado no texto da Reforma, mas que os editores da Reforma, por causa de suas ignorâncias e falta de recursos, como nós lemos aqui, né? Como diz essa obra aqui, né? Então, eles teriam rejeitado, né, o texto puro e escolhido, ao invés, um texto inferior. É isso que esse cara fala.
Bom, você é livre para aceitar esse ponto de vista, né? Desse sujeito aqui, né? Se esse ponto de vista te satisfaz, meu amigo. Quanto a mim, porém, creio que é puro e absurdo nonsense. Além disso, convém afirmar que a Bíblia Dual Rhymes, que foi publicada em 1610, isso um ano antes da Bíblia King James, já trazia todas as adulterações textuais que hoje as Bíblias baseadas no texto crítico trazem. Portanto, os tradutores da Bíblia King James tinham o pleno conhecimento de tais distorções. Não é uma coisa nova, não. Rejeitamos, assim, a ideia tresloucada, advogada e defendida por muitos, que são verdadeiros ignorantes, de que a preservada palavra de Deus jazeu escondida na biblioteca do Vaticano e num monastério greco-ortodoxo por centenas de anos, até ser recentemente redescoberta. Afirmamos, com base nisso, que a palavra de Deus não é para ser apreendida mediante um estudo erudito, mas deve ser proveitosa para ensinar, para retarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Haja vista que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Fica a dica.